Oi pessoal, tudo bem? Boa noite, gente! Essa é uma live Descomplicando a Arquitetura e hoje eu venho esclarecer uma dúvida que muitas pessoas têm na fase de obra, de reforma, que é fazer a escolha entre o piso porcelanato ou o piso vinílico. O que está sendo mais vantajoso aí, né? Quais que são os benefícios que cada um deles vai entregar? Eu só peço para vocês comentarem aqui se tá rodando tudo certo, se tá boa a conexão aí com a internet para vocês, se vocês conseguem me ouvir direitinho. Só me confirmem aí para mim dar continuidade aqui, tá? Então tá, gente. Oi, Berna, tudo bem? Oi, Jana. Tudo ótimo com vocês? Vou falar aqui os diferenciais entre o porcelanato e o piso vinílico. É uma escolha que muitas pessoas ficam na dúvida, como que eu faço essa escolha certa? Então eu vou trazer aqui os benefícios de cada um, para a gente ter uma escolha mais assertiva na hora que a gente for escolher esses materiais aí para nossa casa, tá? Então eu vou começar falando sobre os aspectos visuais. O piso porcelanato... então tá, gente. Que bom que tá tudo ótimo. Vou dar continuidade aqui. Vou falar sobre os aspectos visuais entre o piso porcelanato e o piso vinílico, tá? Claro que visualmente a gente sabe identificar, né? O diferencial entre o porcelanato, que é um piso mais rígido, a composição dele é feita a partir de argilas e alguns minerais, que na produção ali vai acontecer um processo de cozimento, temperatura, que vai, por fim, gerar o nosso porcelanato. Já o piso vinílico não, ele é feito a partir da base de PVC ou de algum material de plástico. Então, eles são materiais que eles entregam propostas bem diferentes quanto aos materiais. Tanto que o piso vinílico ele é super flexível, né? A gente tem um peso, inclusive, muito menor se comparado ao piso porcelanato. Então, visualmente, a gente consegue identificar facilmente aí os diferenciais entre os dois. Mas, quanto aos custos, como é que funciona? Né? Porque a gente fica na dúvida. Quando a gente está lidando com obra, a gente tem que ficar bem atento, porque já é uma fase que a gente está investindo muito dinheiro ali na nossa reforma, na nossa obra, e a gente quer fazer essa escolha certa. Então, quanto ao custo, o porcelanato, ele precisa sim de mão de obra especializada, principalmente quando a gente está falando de lastras maiores, né, para fazer essa instalação. Então, durante a instalação, você vai ter um processo ali que vai ser mais demorado, porque precisa do tempo de cura. Você precisa verificar se vai estar tudo certinho, vai fazer uma sujeira um pouco maior aí na sua obra, na sua reforma. São pontos que eles vão influenciar no prazo, no custo, na mão de obra, o tempo de mão de obra da pessoa. Então sim, o porcelanato ele pode sair mais caro, o custo dele para a instalação e a compra do material, né, se for pensar na mão de obra especializada. Já o piso vinílico, ele é um material super flexível. A gente consegue fazer a instalação dele hoje na nossa obra de uma forma que ele vai ser super fácil, a gente consegue fazer uma reforma, aplicar o piso vinílico por cima do próprio piso, do piso já existente, seja um piso cerâmica, né, fazer essa colagem ali do piso vinílico e tá tudo certo, vai ser uma mão de obra muito mais limpa, fácil de recortar, a gente vai ter pouca perda nesse material, visto que um piso porcelanato a gente pode quebrar uma peça ali durante a nossa obra, acontece muito, né, gente? Então são situações que acontecem que a gente tem que considerar essa margem de erro aí que também pode haver, né, no nosso porcelanato. Por isso que é bom encontrar uma marca bem boa, investir no bom porcelanato, porque daí sim vai correr um risco aí menor de acontecer essas quebras durante o processo de instalação. Mas eu vou falar aqui com vocês sobre os aspectos também visuais quanto às texturas, né? Porque o piso porcelanato, ele entrega texturas ali que talvez você tenha um marmorizado bem legal, um cimento queimado bem legal, então você encontra várias texturas um pouco mais frias, né, como é um piso mais frio, para você estar instalando na sua casa. Tem alguns porcelanatos que até imitam madeira aí, mas às vezes não fica tão bom. Então talvez, né, para quem quer um espaço mais aconchegante, mais elegante e que fique mais legal aí no seu quarto, você pode apostar sim num piso vinílico, porque ele tem uma ótima proteção quanto à umidade, a gente consegue instalar em áreas úmidas no interior da nossa casa, só que assim, gente, tem que ter um determinado cuidado, tá? Porque quando a gente faz a instalação do piso vinílico, que é aquele piso lindo, a gente tem que estar ciente que a gente não pode tacar um balde de água em cima dele. A gente pode passar um pano super tranquilo, não vai estufar como se fosse um piso laminado, até porque a base dele é PVC. Mas se a gente tacar um balde de água, deixar uma água empoçada ali em cima do piso vinílico, pode acontecer sim dessa cola que for aplicada nele, ela descolar. E daí a gente vai ter que recolar novamente esse material. Então são cuidados que tem que ter, mas a gente consegue sim fazer uma limpeza, passar um pano, tudo certo com o piso vinílico.
Então, ele entrega muitos aspectos bons, né? Como um conforto melhor, deixa o nosso ambiente mais quentinho, porque o porcelanato ele é mais frio, né? Mais gelado para o nosso espaço. Conforto também acústico, é ótimo para quem tem pet, porque o pet não escorrega naquele piso que é mais duro, porcelanato. É antialérgico, então você consegue deixar o seu bebezinho aí andando pela sua casa, que ele vai se sentir super confortável. Também é ótimo para quem tem idoso em casa, o piso vinílico, porque caso aconteça da pessoa escorregar, ela não vai sofrer um impacto tão grande, né, nesse escorregão dela, e vai acabar sendo um pouco mais confortável nesses aspectos. Mas é claro que o piso porcelanato, ele é muito importante, né? Porque a gente não consegue instalar o piso vinílico nas áreas externas. Então ele sai disparado, ganhando aí na frente, quando a gente está tratando de uma área que vai ser externa e onde a gente vai ter vários fatores, né? Como chuva, né? Porque pode não haver uma cobertura. Então são fatores que com certeza o piso porcelanato ele vai atender super bem. É claro que o piso porcelanato também ele é um pouco mais difícil de cuidar, né? Na questão de limpeza. Digo isso para as áreas externas quanto para a área interna, né? A gente tem que ter um cuidado maior aí, né? Principalmente quando ser um porcelanato polido pode fazer muitas manchas, né? Durante o uso do dia a dia e a gente tem que limpar aquilo ali constantemente, diariamente, para que ele não fique sujo. Mas seria isso, então. Hoje a gente também encontra o piso vinílico, que ele é duplo clique. Então as lâminas, elas acabam se conectando e tem pessoas que, né, só conectam ali mesmo para fazer essa instalação. Mas o ideal é sempre aplicar uma cola, a maioria das pessoas bota uma cola para dar uma reforçada e para esse piso aí não sair com tanta facilidade. Mas é uma ótima opção, inclusive o piso vinílico é muito melhor que o piso laminado, por conta das lâminas de madeira, né? Só para reforçar aqui para vocês, porque talvez vocês ainda não tenham visto o vídeo aqui no meu perfil explicando a diferença entre os dois. Então, sim, ele acaba ganhando nesses aspectos visuais, como mais confortável e também tem várias texturas de madeira. Então é isso, pessoal. Esse foi alguns diferenciais, né, que eu trouxe aqui para vocês entenderem como que funciona a parte estética, funcional de cada um, né, em seu determinado ambiente. Cada um vai servir em determinado espaço. Hoje, quem sabe, você consegue instalar o piso vinílico aí nos seus quartos, no seu corredor, na sua sala. E nas áreas molhadas, como banheiro, lavanderia, você bota um piso porcelanato que vai cair super bem aí, vai atender bem a sua necessidade também. Ai, gente, muito obrigada, Gê. Sua linda. Qualquer dúvida, gente, vocês podem deixar o comentário aqui, talvez vocês tenham dúvida em algum material, e assim eu consigo estar orientando um pouco melhor vocês, né? E especificamente em algum tipo de caso, né, sobre porcelanato, se você está em dúvida em alguma escolha, pode ficar à vontade para mandar essa pergunta aqui, que vai ser um prazer estar te respondendo. Tá bom, gente? Então, até mais, até a próxima live. Qualquer dúvida é só conversar comigo. E é isso. Um beijo aí para vocês e tenham uma boa noite.